A ideia do Ibradim foi ter uma entidade que fosse dos advogados, né? Nós temos várias entidades do setor, eu mesmo participo, né, da CEBIC, do Sinuscom em São Paulo, Sinuscom Paraná, que são as entidades setoriais, né? É o meu campo de trabalho, estamos defendendo ali, cuidando dos interesses do setor produtivo. E faltava um ambiente que nós pudéssemos agregar também, né, advogados que atuem para o consumidor, advogado de outras áreas do direito imobiliário, que não necessariamente incorporação. E o Ibradim tem essa proposta, né? Nós estamos agora começando o Instituto, vamos ter um congresso dia 7 de junho em São Paulo, está aí já, e os ingressos já estão com uma velocidade bem interessante de vendas, e é um instituto para ter uma penetração por todo o Brasil, né? E isso é outra coisa que faltava, assim, uma entidade que conseguisse ter uma atuação em âmbito realmente nacional. Nós temos, eu sou lá do Paraná, aqui em Santa Catarina, com o Dr. Denis, um dos fundadores é o Bernardo Kese, da Bahia, temos o pessoal lá de São Paulo, capitaneado pelo Olivar, Rio Grande do Sul, Goiás, DF. Então, realmente é um movimento nacional, com as iniciativas locais também. A gente vai começar a fazer evento também locais, esperamos que em breve conseguimos trazer alguma coisa do Ibradim aqui junto com a OAB, com a parceria aqui dos nossos amigos. Então fica esse recado aí para vocês também darem uma olhada, né? O nosso site é ibradim.org.br. Tenho certeza que vocês, sendo interessados pelo direito imobiliário, como estão se demonstrando aqui, vão ter interesse, vão gostar do conteúdo, e a gente quer também contar com o conhecimento de vocês e com as propostas de deliberações. Outra questão que chamou a atenção, né, um evento que conseguiu esse sucesso, conseguiu encher o auditório com um tema tão genérico, né? Novas tendências de direito imobiliário, é um tema bem genérico, diferente do que no Congresso do Ibradim, a gente está focando, né, divulgar os painéis para focar em cada conteúdo. E nessa proposta de falar sobre novas tendências do mercado imobiliário, o que eu separei para falar são temas ligados à promessa de compra e venda, né? Então, eu vou individualizar aqui um pouco, especificar as polêmicas, né, os assuntos mais relevantes, as discussões jurídicas relacionadas à promessa de compra e venda, compra do imóvel na planta, muito nessa seara do direito do consumidor. Então, o primeiro tema que trouxe para tratar aqui, né, é um tema que está sendo, há alguns anos, é um tema que não sai da mídia, né? Vemos muito os jornais, enfim, tratar desse tema. Um tema que até chegou a saturar, tinha um pouco que, acho que eu e o Olivar, o pessoal que atua na área, não aguentava mais falar de distrato, assim, né? Estava um pouco saturado. Mas agora que deu uma baixada e a gente está começando a ter novidades, a gente voltou a ter interesse, voltou a ter coisas mais interessantes e novas para discutir. Até hoje, eu e o Olivar, a gente estava discutindo quem que ia falar de distrato, né? Eu quero falar, você quer falar também. E tem algumas questões realmente interessantes, mas para, né, situar, né, não sei se todo mundo acompanhou tão de perto todas as discussões referentes aos distratos, né, a gente começa falando da súmula 543, e já puxando esse gancho para falar, né, que, na verdade, quando se fala de distratos, e a mídia tem colocado assim, né, os distratos, o problema dos distratos, as incorporadoras que estão tendo dificuldade de lidar com os distratos, é um nome artístico, né, que deram para a quebra do contrato. Na maioria das vezes, a gente não está falando de distrato, estamos falando de resolução contratual ou de resilição unilateral por vontade do consumidor. Mas, como de tanto, em algum momento a gente aceitou, não, vai ser o nome artístico, é distrato, então vamos falar distrato também para todo mundo ficar na mesma página. E o tema acabou, digamos assim, explodindo quando saiu essa súmula do STJ, a súmula 543. Não tem como botar aqui no painel para não ficar quebrando tanto o pescoço para enxergar. No púlpito tem? Aqui vai aparecer? Tá. Acho que me ajuda aqui a não precisar. Então, lá em 2015, agosto, eu lembro até hoje, o dia que, né, final da tarde, pipocou lá, a STJ decide sobre distratos. E aí a gente foi ver do que se tratava, né, foi um julgamento que gerou essa súmula número 543. Tem que ligar? Como é geralmente, que... no power. Esse é aquele famoso probleminha que é o problema do usuário, né? O usuário não tá funcionando bem.
Realmente o advogado tem que trabalhar a tecnologia, né? Tem. Vai criar uma comissão de novas tecnologias. Que nós, no Ibradim, teremos as comissões temáticas e realmente, isso é uma informação, né? Não é piada. Decidimos, no café da manhã, em que houve essa solicitação, né? Vamos ter uma comissão sobre novas tecnologias. Então, para falar sobre blockchain, registro eletrônico, proteção de dados de usuários, de proprietários de imóveis, enfim. Não vai ligar, você quer falar do púlpito, não é melhor? Mas no púlpito, eu acho que vou ter que falar no púlpito, que senão arrisca eu sair com um torcicolo aqui hoje, não vai ser agradável. Deixa eu só levar aqui Vira menos, né? Não que seja uma posição exatamente confortável, mas melhorou um pouco, né? Melhorou. Então, vamos, enfim, ler a súmula 543, né, que vai falar. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, primeira identificação, estamos falando de contrato de imóvel vendido em incorporação. Ou seja, em caso da resolução, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, né? Então, primeiro corte aqui, imediata. Por que falar imediata? Porque existia uma discussão, as incorporadoras sempre pleiteavam e muitas vezes colocavam isso nas promessas de compra e venda, que deveria haver a devolução de forma parcelada ou que essa devolução fosse feita somente quando ela conseguisse vender o imóvel para outro ou ainda quando concluísse a obra e que aí, né, teria os recursos para restituir as parcelas pagas pelo promitente comprador. Então veio o STJ decidir, não, essa devolução tem que ser à vista. Então a gente já tem uma primeira compreensão do que a súmula trouxe de regramento. E essa devolução deve ser feita integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Então o que a gente consegue enxergar também, ali na sequência, que essa devolução deve ser integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. Então a gente tem lá, por exemplo, o caso mais clássico de descumprimento por parte do construtor é o atraso na entrega da obra. Então, atrasou o imóvel, o consumidor, pela súmula, teria direito de chegar para o construtor e falar: eu não tenho mais interesse, eu estou pedindo a resolução do contrato, resolução por descumprimento da construtora. E se o descumprimento for exclusivo da construtora, ela tem que devolver integralmente as parcelas que o promitente comprador pagou. E aí vai o final dizer que, se a iniciativa da resolução for do consumidor, ou seja, não houve descumprimento exclusivo por parte do construtor, essa devolução vai ser parcial, né? Só que não definiu um percentual, não definiu sequer um referencial, se esse percentual seria sobre as parcelas pagas, se seria sobre o valor do imóvel. Ou seja, né, a súmula ela trouxe um regramento, mas ela também não liquidou, não esgotou os pontos principais dessa discussão. E o que nós temos colocado, né, como um contraponto ao que o STJ decidiu? A própria disposição da Lei 4591, que é a Lei das Incorporações, de 1964, que diz que a promessa de compra e venda ela é irretratável e irrevogável. Ou seja, não existe o direito à retratação, o direito à desistência por parte de nenhuma das partes. Então, assim como a incorporadora não pode chegar para o consumidor e falar: olha, eu vendi para você, mas eu estou arrependido, o mercado valorizou, eu vou rescindir eu vou resolver a sua promessa de compra e venda, você também não pode fazer a resilição unilateral, né? Não pode simplesmente abrir mão da compra do imóvel. Resilição imotivada, né? Mas, na prática, e aí, né, é o gancho para a gente começar a falar aqui, do cenário que essa jurisprudência causou. E, na verdade, né, já vinha uma série de precedentes do STJ nessa linha, e depois da súmula, né, a situação ficou realmente muito, muito complicada. O que as decisões do STJ, né, vinham adotando? Assim, via de regra, aceitando a resilição unilateral pelo consumidor e decidindo que a incorporadora teria que devolver os valores pagos, retendo apenas um percentual, e esse percentual, pela história dos julgados ali, vão de 10% a 25%, em alguns raros casos, 30% a incorporadora poderia reter sobre os valores pagos. Estamos quase lá? E aí,
essa sequência de julgamentos do STJ acabou gerando uma massificação de entendimentos. A partir da decisão da STJ, os tribunais estaduais começaram a entender, bom, pode rescindir, existe o direito à resilição unilateral e vai reter 10% a 25%, sem sequer ter um critério quando que é 10%, quando que é 25%, que a gente está falando de mais de o dobro do valor. Então, esse tratamento massificado dos processos acabou trazendo muita falta de compreensão e muita insegurança jurídica. Até hoje, você vai assessorar alguém que quer rescindir o contrato com uma construtora, você não tem segurança de dizer para ela. Acredito que, dependendo do estado, você vai ter uma retenção de 10%, como é no Paraná, por exemplo. O Tribunal de Justiça lá basicamente é 10%, você vai ter dificuldade de subir esse percentual. Assim como em outros tribunais, existe uma flexibilização maior. Diante dessa situação, é claro que as incorporadoras passaram a buscar formas de melhorar o prejuízo que elas têm quando o consumidor decide simplesmente desistir do contrato. E acredito que vocês acompanharam na mídia também esse famoso pacto, o pacto multissetorial, intersetorial, que foi firmado numa iniciativa da CEBIC, que é a entidade da qual eu participo do Conselho Jurídico, a ABRAINC, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, em conjunto com o Ministério da Justiça, por via da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. E, com uma participação bem forte da Senacom, e também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que conduziu isso, como um fiel ali da balança, se chegou a vários termos, e trouxe um regramento bem específico para a situação dos distratos, percentuais de retenção, tratava da retenção, da perda do sinal de negócio. E só que, tendo sido assinado o pacto, os PROCONs que participaram, de certa forma, da negociação, as associações nacionais do PROCON, a Associação dos Ministérios Públicos do Consumidor, no dia da assinatura, eles não se sentiram... alguns dos pleitos que eles fizeram não constaram como cláusulas do pacto, e eles decidiram não assinar. E aí ficou uma situação complicada, porque você está firmando um pacto que supostamente é para trazer segurança jurídica. Pronto, vou voltar lá para o meu... Mas que segurança traria esse instrumento, que sequer existe uma previsão legal, jurídica, para um pacto entre Ministério Público e entidades setoriais? Houve muita discussão dentro da CEBIC, dentro das entidades, porque algumas incorporadoras eram contrárias, alguns sinduscons também, como entidade, eram contrários às cláusulas. Falaram assim, eu não quero esse pacto, eu não quero estar sujeito a esse pacto. Então, foi uma coisa que trouxe muita polêmica, muita discussão. Mas, como os PROCONs não aderiram, o pacto acabou caindo no esquecimento, a própria Senacom baixou uma portaria lá dizendo que o pacto não existia mais. Aí iniciou-se uma novela para fazer um novo pacto e que aí sim os PROCONs assinariam. Não assinaram. E acho que o Olivar também, a gente discutia isso e pensava assim, por que o PROCON vai assinar um pacto se ele tem hoje uma situação que, apesar de nós definirmos como insegurança jurídica, o PROCON olha e fala assim, bom, o consumidor pode resolver o contrato, tem uma retenção relativamente boa, então eu não quero assinar, a não ser que eu tenha algo que eu veja vantagem para o consumidor. Então, essas negociações não evoluíram. E aí, o setor também está apoiando a iniciativa de processos legislativos. Medida provisória foi uma possibilidade, foi negociado com a Casa Civil uma medida provisória, chegou-se a ter a redação dessa medida provisória, mas, por decisão política, não acabou avançando. E aí voltou-se aqueles projetos de lei que já tramitam há algum tempo no Senado ou no Congresso, e que nós podemos ter essa novidade, e talvez em até menos tempo do que imaginamos, de termos uma lei regulamentando a questão dos distratos. E dentro do próprio setor existe muita divergência sobre apoiar ou não esse projeto de lei. Por quê? Eu tenho a Lei 4591 que diz que o compromisso de cumprimento é irretratável. Apesar de ter a jurisprudência, como a gente viu, é um pouco confusa a respeito. E aí, esse projeto de lei ele estaria reconhecendo efetivamente que o consumidor tem direito a resilir unilateralmente, imotivadamente, o contrato. Então,
é uma questão para nós acompanharmos ali, mas exige um projeto de lei avançando no Congresso Nacional. Quais reflexões que nós nos propormos a fazer aqui, principalmente abordando um pouco mais as questões da técnica jurídica, né? Então, falar um pouquinho disso. A súmula 543 fala em resolução do contrato. Então, a súmula 543, ela em momento algum diz que o consumidor tem direito a desistir da compra do imóvel imotivadamente. Ela diz que ele pode resolver o contrato em caso de descumprimento da incorporadora, mas não diz que ele pode simplesmente abrir mão sem motivo do contrato. É a ruptura, né, por mera vontade unilateral. Então, essa discussão mais técnica jurídica entre o que é resolução e o que é resilição. E o que é o distrato também. A discussão sobre o distrato ela vai acontecer quando efetivamente as partes assinarem um distrato, ou seja, consumidor e incorporadora chegam a um acordo quanto ao encerramento do contrato e a quanto o consumidor vai receber de devolução, mas, posteriormente, esse consumidor se sente lesado com o distrato que ele assinou e aí vai questionar judicialmente com base naqueles percentuais que o STJ vem colocado. Mas esse percentual, essa proporção é muito menor do que os casos que efetivamente tratam de resolução. E existe um posicionamento muito interessante do desembargador Francisco Loureiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem sustentando em eventos e até em artigos que a resolução contratual, que é o que está lá na súmula 543, ocorre somente quando há impossibilidade de se manter o contrato por um fator superveniente à sua assinatura. Ou seja, ou eu tenho a resolução por descumprimento, né, que nós já tratamos, que a própria súmula deixa claro ali qual que é a situação, ou eu tenho uma impossibilidade de cumprimento do contrato pelo prometente comprador. Ou seja, né, para pegar também o exemplo mais possível aqui, é aquele prometente comprador que assinou a promessa de compra e venda, existe um parcelamento, existe um saldo que ele vai ter que amortizar, mas ele perdeu o emprego, ou ele se divorciou. A situação dele mudou a tal ponto que ele não consegue mais honrar aquela promessa de compra e venda. Aí você tem a resolução por fato superveniente. Ou seja, a súmula 543 ela protegeria o consumidor nessa situação, e não aquele consumidor que simplesmente resolve desistir da promessa. E aí vem também a opinião do Francisco Loureiro, que, sendo uma iniciativa do adquirente, a ele é quem cabe o ônus de provar essa condição, provar essa alteração que existiu na situação financeira dele, que vai impedir ele de continuar honrando o contrato. Ainda nas reflexões, aí pensando um pouco no lado da incorporadora, né? Nós que trabalhamos para esse setor, nós argumentamos que esse percentual ele é reduzido, né? Com base numa realidade muito simples aritmética aqui. A maioria das desistências elas ocorrem no início da contratação, né? Nos primeiros meses ali. Nesse momento, o consumidor ele pagou entre 20% e 30% do imóvel. Se você permitir à incorporadora reter a título de multa apenas 10% do que ele pagou, você vai estar falando, na melhor das hipóteses, ali, de 3% sobre o valor do imóvel. Quando a própria comissão de corretagem que a incorporadora paga é 5%. Então, o prejuízo dela, primeiro, que é a corretagem, ela já não consegue cobrir. Só que também uma crítica que o Francisco Loureiro fez num evento em que ele participou é que os advogados, né, na maioria dos casos das incorporadoras, né, principalmente das incorporadoras que têm volume de processo muito grande, um contencioso de massa, não trazem prova de que ela teve um prejuízo maior, de que ela teve gastos maiores e que, por isso, ela deveria ter direito a uma retenção maior. Essa é uma crítica que é importante colocar. O que nós orientamos para as incorporadoras? Né, montar pelo menos uma planilha de custos, né, informando o custo que ela teve com a corretagem e que ela vai precisar gastar novamente porque vai ter que revender aquela unidade, o custo de marketing, custos administrativos, despesas com plantão de vendas, rateados por unidade. Aquele custo ela efetivamente ela perdeu, ela vai ter que investir novamente. Do nosso ponto de vista, seria justo que ela pudesse se recompor desse prejuízo junto à retenção com o consumidor. E uma outra discussão, até um precedente que eu vou trazer na sequência aqui ilustra isso, né, é a natureza do comprador. Se ele realmente é um consumidor hipossuficiente, que merece uma proteção especial do judiciário, ou, em muitos casos, é aquele comprador que adquiriu o imóvel a título de investimento, né, viu que a valorização não vai ser a que ele esperava e acaba, né, decide desistir da compra.
Então, vem lá essa primeira... eu trouxe 3 precedentes aqui para ilustrar um pouco o que aconteceu depois da súmula 543, né, para mostrar que a questão está muito, né, menos decidida do que se esperava que tivesse com a súmula 543. Precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse era um caso de um promitente comprador que chegou na incorporadora e falou: não quero mais, quero desistir da promessa. A incorporadora falou assim: não, você não pode, o contrato é irretratável. Foi para o judiciário e o Tribunal de Justiça colocou que esse direito à desistência não existe, né? Validade da cláusula de irretratabilidade, até porque, né, está na própria lei de incorporações, não existe o direito à desistência. Tá? Então, foi um precedente de muito destaque, porque ajuda a interpretar um pouco melhor o que o STJ está decidindo. Ou seja, e eles, né, quem tiver a curiosidade de analisar bem esse precedente, ele fala: ok, nós, né, não estamos negando a vigência da súmula 543, mas essa súmula não dá o direito à desistência imotivada. Então, é um precedente bem importante. Outra questão, né, já que a gente falou aí na corretagem, né, fazer a conexão com aquele outro assunto que é da corretagem apartada, ou seja, quando a incorporadora, ao vender o imóvel para o consumidor, destaca o preço da corretagem e, né, sugere ao consumidor que pague diretamente ao corretor. Como que fica essa questão no caso do distrato, né, ou seja, da extinção do contrato? Temos um precedente lá do Tribunal de Justiça do Paraná, dizendo que esse é um ônus do comprador e que, se ele desiste da venda, né, ou seja, rescisão requerida pelo comprador após a assinatura da promessa, né, a comissão é devida, ou seja, eu não vou restituir ao comprador o valor referente à corretagem. E, por fim, esse precedente aqui lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que enfocou essa questão, né, do consumidor investidor. Tá? Então, era um caso de um adquirente que comprou 10 unidades de um mesmo empreendimento, de uma mesma incorporadora, viu que os imóveis não experimentaram a valorização que ele esperava, então chegou lá na incorporadora e falou assim: ó, não quero mais, quero devolver. E aí também, no caso, né, até a incorporadora falou: ok, né, só que nós temos uma cláusula no contrato aqui que eu vou reter 30% do que você pagou. Até é um contrato que não é dos mais prejudiciais ao consumidor. Mesmo assim, ele foi ao judiciário e o Tribunal de São Paulo, né, encarou de forma bem objetiva. Falou assim: olha, quem adquire 10 unidades e desiste sem motivo não é um consumidor. Né? Ele foi um investidor que, né, esse investimento não teve o resultado que ele esperava, então ele não é hipossuficiente, ele não vai ser tratado com essa benevolência, vai prevalecer o que está no contrato. A cláusula vai ser, né, enforçada aí pelo tribunal. O setor tem acompanhado aí eventos, né, organizados pelo STJ, organizou eventos junto com o COADEME do Rio para tratar desse tema, com os ministros participando. O setor tem apresentado críticas a esse percentual. Em um dos eventos, o ministro Vilas Boas Cuevas chegou a olhar e falar: realmente esse percentual talvez precise ser revisto. E, em um dos eventos, o Arthur Rolo, que é o presidente da Senacom do Ministério da Justiça hoje, falou, né, que é necessário distinguir o distrato necessidade, que é aquele consumidor que não consegue mais honrar, do distrato investidor, que é aquele que simplesmente não quer mais continuar com o contrato. Eu vou pular aqui. O assunto das arras é interessante, né, porque é outra discussão, né? E como fica o sinal do negócio, né? Arras. Nós temos uma jurisprudência que vinha mais ou menos consolidada no STJ de que, em caso de promessa de compra e venda de imóvel em incorporação, não haveria direito à retenção das arras. Né? É o que está nesse precedente aqui, o 208692, que nós colocamos, 2014, que repetia um entendimento que foi consolidado desde lá de 99, né, nesse outro, no RESP 110.528, dizendo lá: o arrependimento da promitente compradora só importa a perda das arras se essas forem expressamente pactuadas como penitenciais. Como na compra e venda do imóvel em incorporação a promessa é irretratável, né, não pode haver arras penitenciais, eu não posso tratar como um contrato do qual ele pode desistir. Então, foi se formando esse entendimento de que não haveria direito à retenção das arras. Até que, em novembro do ano passado, a ministra Nancy Andrighi relatou um RESP e decidiu em sentido contrário. Né? O enfoque aqui do entendimento dela é no sentido de que você não... A discussão em si, né, é se, havendo essa situação de ruptura de contrato, eu tenho
arras e eu tenho uma cláusula penal, que é essa cláusula de permitir à incorporadora a retenção de parte do que o consumidor pagou. O enfoque dela é que não pode haver essa acumulação. Eu posso ou permitir a perda das arras ou uma cláusula penal que vai reter parte do que ele pagou. Não posso acumular as duas coisas. E, no final, ali quando começa o item 20, ela fala: se previstas cumulativamente para o inadimplemento contratual, entende-se que deve incidir exclusivamente a perda das arras e não a cláusula penal. Ou seja, mudou, né, é uma visão totalmente diferente do que o STJ vinha definindo. Então, num rumo totalmente contrário ao da segurança jurídica. Eu tinha separado para falar um pouco da comissão apartada, mas é um assunto que já está um pouco mais liquidado. Então, eu quero pular aqui para a questão que vai ser decidida ainda pelo... Eu não sei onde está o sensor que eu estou apontando. É lá? Tá. Aqui, atraso na entrega, penalidades. Tá? Então, primeira questão para colocar, até porque tem jurisprudência relevante. Prazo de tolerância. Né? Os contratos costumam vir com uma cláusula de que, se eu incorporador, atrasar a entrega em até 180 dias, eu não pago penalidade nenhuma. Isso foi, em vários tribunais, chancelado como uma cláusula legítima e, recentemente, nesse RESP, o ministro Vilas Boas Cuevas concordou e expressamente fez constar que essa cláusula de tolerância ela não é abusiva, porque existem circunstâncias imprevisíveis na construção de empreendimento que tornam legítima essa possibilidade de uma tolerância pela qual o incorporador não pagaria multa. E fala, inclusive, que esses 180 dias tem como referencial o prazo da validade do registro da incorporação, né, que ele precisa ser renovado em 6 meses, então usou esse prazo para legitimar. Mas a parte, né, que a gente quer destacar é essa do repetitivo 970 que está lá no STJ para julgar. Esse é um tema bem polêmico, a gente vai ter até oportunidade de trazer alguns debates aqui. Então, qual que é o tema que está afetado lá no STJ nesse repetitivo? Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal. Tá? Então, a gente já está falando de outra coisa aqui. Eu tenho a cláusula penal, que via de regra é 0,5% que se paga por mês de atraso para o promitente comprador, e se eu posso acumular isso com uma indenização por lucros cessantes, né, quando existe o descumprimento, né, o atraso da obra pelo promitente, pela incorporadora. E aí se discute, a partir, né, um dos elementos dessa discussão é, quando eu tenho a multa contratual que prevê indenização, essa multa ela é compensatória, ou seja, ela serve justamente para recompor o dano que o consumidor tem, ou ela é meramente sancionatória. Ela tem um caráter penal, simplesmente para desincentivar essa conduta pelo construtor, e ainda, além disso, eu poderia cobrar o dano emergente que o consumidor sofreu. Essa discussão, né, é a que vai nortear o julgamento desse recurso. E aí, essa discussão entre a acumulação do dano emergente com lucros cessantes, né, que é uma situação que, aparentemente, né, quando você fala, ok, dano emergente mais lucros cessantes, né, parece natural que possa haver essa acumulação, porém, na compra e venda de imóvel, se eu estou falando de dano emergente, eu estou falando de uma situação em que o comprador adquiriu o imóvel, não recebeu no prazo, por conta disso, ele teve gastos com moradia. Né? Ele pagou aluguel em outro imóvel, por exemplo, é o que eu consigo ver de dano emergente. Ele pagou 3 meses de aluguel em outro imóvel. Ok, é um dano que, sem dúvida, ele merece ser reparado. Porém, eu estou partindo de um pressuposto que ele comprou o imóvel com a finalidade de moradia. Quando eu falo em lucros cessantes, eu estou partindo do pressuposto que ele deixou de receber rendimentos de locação desse imóvel. Eu estou partindo do pressuposto que a finalidade da compra era para a locação. Então, a situação de acumular dano emergente com lucros cessantes me parece partir de uma situação juridicamente impossível, que é, ele comprou um imóvel para morar e também para alocar. Tá? Então, essa é uma argumentação que a gente está trazendo para esse julgamento, para tentar, a nosso ver, a solução mais justa, que seria não permitir essa acumulação. E ainda com relação aos lucros cessantes, uma questão bem importante a ser enfrentada é dos lucros cessantes presumidos. Toda a doutrina que você encontra sobre o tema de lucros cessantes fala que não se admite presunção, que os lucros cessantes devem ser comprovados, deve haver prova, né, do prejuízo. Porém, o STJ, a gente sabe, vem repetindo que
não há necessidade de se provar os lucros cessantes. A partir disso, o que a gente tem? E é o argumento, né, como eu vejo a questão. Né? Ok, eu estou admitindo que o consumidor não precisa fazer prova do valor que ele lucraria no caso de locação, ele não tem que provar que ele tinha a finalidade de locar, mas eu questiono a presunção em si. Porque o conceito de presunção, né, trabalha, e aí eu até fui me estudar, fui pesquisar sobre esse tema, né, a presunção ela é você partir de uma generalização para oferecer uma solução para um caso específico. Então, você parte da conduta geral para tratar aquela situação, aquele caso concreto. Então, digamos que o meu amigo, uma situação hipotética, tá? Digamos que o meu amigo Marcos Sais, toda vez que eu encontro ele, ou de 10 vezes que eu o encontrei, 9 ele me convidou para tomar uma cerveja, né, em sequência. Situação meramente hipotética, tá? Seria 10. Então, na minha situação hipotética, seriam 9 e não 10. E aí, eu estou vindo para Florianópolis, né, vou falar com o Sais e já penso, ele vai me chamar para tomar cerveja. Nessa situação específica, ele vai. Porque eu estou pensando nas 9 das 10 que ele me chamou. Então, eu preciso ter uma generalização da qual eu vou extrair essa conclusão. No caso de promessa de compra e venda de imóvel, tratando aqui, por exemplo, da questão residencial, não existe essa predominância da compra do imóvel para locação. Inclusive, hoje, lá no ENIC, um dos palestrantes estava mostrando dados estatísticos de mercado, e essa proporção é menos de 20%. Menos de 20 pessoas que compram imóvel colocam ele para locação. Então, falar em lucros cessantes presumidos, nesse caso, a meu ver, a presunção está incorreta, porque você não tem essa generalização para poder extrair uma solução para o caso concreto. Vamos ver como é que vai ser abordado esse tema lá no STJ. O outro repetitivo afetado, de um tema bem correlato, é a cláusula que prevê multa para o comprador. Então, você costuma ver nesses contratos. Se o comprador atrasar o pagamento de uma parcela, vai incidir uma multa lá de 2%. Eu posso, por uma interpretação do contrato, equivalência contratual, inverter essa multa para a incorporadora, ainda que não haja previsão contratual. Tem muitos precedentes admitindo essa inversão e é o que vai ser colocado em debate nesse repetitivo no STJ. O que nós destacamos aí? A desproporcionalidade dessa penalidade, porque no caso do consumidor, eu estou falando de parcelas, estou falando de 2% sobre parcelas. Quando você pensa no atraso da entrega da obra, você está pensando no valor do imóvel. E aí 2% sobre o valor total do contrato, ele tem um peso, ele tem um efeito prático que é muito maior. Inclusive, a Abraim, que encomendou um parecer, um estudo com a Fundação Getúlio Vargas para mostrar os impactos econômicos, para mostrar que essa reversão ela causa uma desproporcionalidade na prática. Então, os temas, só para não deixar de falar de danos morais, o próprio STJ, reiteradamente, já disse que não existe dano in re ipsa, dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, pelo simples atraso da obra. Tá? Então, simplesmente atrasou a obra, o consumidor pleiteia danos morais? Não vai ser tratado dessa forma. Mas as circunstâncias práticas de cada caso podem indicar dano moral. Então, o ministro Vilas Boas Cuevas, em um dos julgamentos dele, destacou um casal que comprou o imóvel, programando para mudar após o casamento, e que teve que reprogramar a data do casamento por mais de 2 vezes pelo atraso do imóvel. Então, é evidente que esse casal suportou danos morais. Ou seja, o que a gente quer destacar aqui é que, para nessa questão referente ao pleito de danos morais, o que vai ser importante é a atuação do advogado, demonstrando, extraindo circunstâncias do caso concreto que vão ser provados e mostrados nos autos, que vai interferir no dano moral. Se for aquele caso tradicional, simplesmente juntar promessa de compra e venda, sem audiência, julgamento antecipado, muito provavelmente não vai existir a condenação em danos morais. Da mesma forma, os advogados das empresas têm que atuar para contra-argumentar, para identificar realmente onde que houve dano moral ou não. Então, são essas questões que a gente trouxe para colocar. Acredito até que os temas possam voltar aí pelos demais palestrantes. A gente fica à disposição para reexplorar isso nas perguntas. Muito obrigado.